Olá, meus amados irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês, queridos? Eu sou a pastora Luciana Diane e hoje eu vou ministrar a respeito da vergonha. Alguma vez na vida você já passou por alguma situação que te trouxe vergonha? Eu creio que através dessa ministração, o Espírito Santo de Deus vai te trazer à memória situações que te trouxeram vergonha e com isso provocou feridas profundas na sua alma, porque a vergonha é um dos sentimentos mais destrutivos para as nossas emoções. A vergonha é um sentimento de desonra que causa humilhação e opróbrio. Essa palavra opróbio é uma palavra bíblica, mas que a maioria das pessoas não sabe o que significa. E opróbio significa vergonha pública, desonra que ocorre publicamente, que humilha, degrada, ou seja, que traz uma degradação e desdenha. E todos nós já passaram por situações de vergonhas pelo menos alguma vez na vida. Enquanto eu estava, o Espírito Santo estava trazendo essa palavra para que eu ministrasse para vocês, ele me fez lembrar de duas situações que eu quero compartilhar com vocês. A primeira situação, eu tinha uns 9 anos de idade, eu estava na sala de aula e a professora daquela época, a professora que me dava aula naquela época, ela era uma professora muito brava. E só por conta disso, eu já me sentia intimidada de perguntar, de fazer alguma pergunta quando eu não entendia. Porque ela gritava, ela agia com gritaria, ela não tinha muita paciência. Então eu ficava sempre quieta, justamente com medo de ser chamada atenção. E teve um dia que ela fez uma explicação e passou uma tarefa na sala de aula e ela começou a ir de carteira em carteira para verificar se o exercício estava correto. E eu não sabia fazer aquele exercício e também fiquei com vergonha de perguntar. E conforme ela foi chegando na minha carteira, eu já fui suando frio. E quando ela chegou na minha carteira e ela viu que eu não tinha feito, ou tinha feito errado, eu não me lembro, ela olhou pra mim, eu lembro que eu sentava no canto, encostado na parede, e ela olhou pra mim e arregalou os olhos, ela tinha olhos azuis também, e ela arregalou aqueles olhos pra mim, que a sensação que uma criança de 9 anos tinha, né, naquela época, porque eu sei que hoje as crianças estão numa outra vibe, né, a sensação que eu tive é que ela ia me engolir, e ela começou a gritar e olhar regalado para mim, e eu lembro que eu fui me encolhendo e encostando cada vez mais na parede. E eu lembro que ela gritou muito, ela me chamou a atenção e ela me expôs para toda a sala de aula. E essa situação me trouxe muita vergonha, me trouxe muita humilhação. Essa foi a primeira situação. A segunda situação, eu tinha uns 12 anos de idade e quando eu estava saindo da escola junto com os meus amigos, porque nós íamos a pé, ia e vinha a pé, a minha casa era perto da escola, eu fui abordada por uma menina que ela estudava na mesma sala de aula que eu e ela me pegou de surpresa, ela me deu uma rasteira, eu caí no chão e ela começou a me bater. E tanto eu quanto as pessoas que estavam comigo, nós ficamos sem ação. Depois que eu tentei me defender, mas eu já estava no chão apanhando. E eu não sabia por que eu estava apanhando. Aliás, até hoje eu nunca entendi por que ela agiu daquela forma comigo. Eu não sei por que eu apanhei até hoje. Eu imagino que foi pelo fato de eu paquerar um menino da sala de aula e eu fiquei sabendo, né, na ocasião que ela também paquerava o mesmo menino, mas eu nunca tive nada com esse menino, nunca. Só passou, não passou de uma paquera. E eu sei que naquele dia, hora que terminou essa cena, as pessoas ficaram em volta para assistir a cena. Foi muito humilhante, eu me senti muito envergonhada, porque eu não tinha tido nenhum tipo de atrito com ela. Na verdade, nós nem tínhamos amizade. E aí eu só sei que eu cheguei em casa, falei pra minha mãe que eu tinha apanhado, sem saber porquê. E eu lembro que nos próximos dias eu chegava na escola com um sentimento de vergonha, um sentimento de humilhação, pelo fato de eu ter sido exposta daquela forma sem saber porquê.
Então, queridos, eu estou exemplificando isso porque essas situações são situações que com o tempo a gente esquece, mas provoca feridas na nossa alma, né? E eu quero, a partir desses dois fatos que eu estou contando para vocês, eu quero falar a respeito das consequências emocionais que a vergonha provoca na nossa vida. Primeiro, depressão, ansiedade, comiseração. A comiseração é dó de si mesmo, é quando você tem dó de você mesma. O perfeccionismo, que é uma neurose de que você não pode errar. Sentimento de culpa, de fracasso, de inferioridade, de não merecimento, timidez, revolta e muita resistência a críticas. As críticas, elas vêm para nos fazer crescer. Nós temos críticas positivas e críticas negativas, mas é lógico que nós temos que filtrar essas críticas. Mas a pessoa que passou por esse sentimento de vergonha, de humilhação, de opróbrio, é uma pessoa que tem aversão a críticas. Mas olha o que a Bíblia diz sobre esse sentimento da vergonha. Em Salmos 69, 19 e 20, de 19 a 20, diz assim: Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Por consoladores e a ninguém encontrei. Queridos, nesse texto de Salmos, o salmista, ele está expressando o sentimento que ele teve por conta da vergonha, da zombaria, e ele relata que o coração dele ficou partido. E coração diz respeito à alma, a emoções. Então o próprio salmista relata o tanto que as emoções dele ficaram dilaceradas por conta da situação que ele passou. Nós podemos também incluir nessa ministração o bullying que é tão comentado hoje e que é um tipo de vergonha. O bullying é quando um colega ou uma outra pessoa expõe a vida do outro com gozação, com zombaria. E esse bullying nunca é entre duas pessoas. O bullying essa pessoa que está provocando bullying, que está praticando bullying contra outra pessoa, ela faz publicamente, ela expõe a pessoa. Então o bullying também se enquadra nessa situação. A vergonha pode distorcer também a nossa identidade. Eu vou ler para vocês um texto que está em Provérbios 23, 7, que diz assim: Por quê? Como imaginou no seu coração, assim é ele. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Queridos, essa palavra é tão forte que novamente fala de coração, fala de emoções, fala da alma. Se a pessoa tem uma identidade distorcida de quem ela é, ou seja, se ela se vê de uma forma distorcida, isso vai impactar tanto na identidade dela que para onde as outras pessoas disserem para ela ir, ela vai. Por quê? Porque ela vai ficar muito suscetível a agradar a outras pessoas. E muitas vezes, na maioria das vezes, ela desagrada a si mesmo para agradar o outro. E isso não é saudável emocionalmente. Todos nós temos que impor limites, ok? Mas eu creio que no dia de hoje, o Senhor quer te curar da vergonha, da humilhação e do opróbrio. E agora eu quero que vocês leiam junto comigo esse texto que é uma promessa de Deus, é uma promessa do nosso Senhor para quem já passou por alguma situação de vergonha. Eu quero ler Isaías 61, 7, que diz assim: Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo
receberá porção dupla, e em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Queridos, olha que promessa maravilhosa. O Senhor querendo nos restituir da vergonha, da humilhação. Olha que palavra linda. Então, se você, como eu, em algum momento da sua vida foi envergonhado, não se preocupa. A promessa vem do nosso Pai, que Ele vai nos restituir, que Ele vai derramar sobre as nossas vidas dupla honra, porção dobrada. Isso é maravilhoso, queridos. E agora, eu quero te dizer o que você precisa fazer para que você seja completamente curado e liberto dessa questão das feridas na alma que provocou através do sentimento de vergonha. Você vai precisar liberar perdão para a pessoa que te fez passar por essa situação que te trouxe tanta vergonha. Você vai ter que liberar perdão para essa pessoa e você vai ter que abençoar ela. E a partir do momento que você fizer isso de todo o coração, sabe o que vai acontecer, queridos? As suas feridas vão ser curadas. Isso não vai passar de um passado para você, porque a partir do momento que as feridas são curadas, aquilo fica, a gente não esquece, mas aquela ferida cicatriza e os danos desaparecem. Isso também vai influenciar nas crenças limitantes que fez com que você achasse que você não era capaz, que você não era suficiente bom, que você não conseguia. Ou seja, tudo isso é crença limitante. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou amada, eu não sou amado. Isso são crenças limitantes que nós temos por conta de situações que nós passamos no passado. Mas o Senhor, Ele quer te restaurar, Ele quer te restituir. Então, abra o coração para isso. Libera perdão para essa pessoa que te feriu tanto, que te humilhou, que te fez passar vergonha. Porque, queridos, é muito bom, é muito libertador quando você perdoa a pessoa e você fala: eu te abençoo em nome de Jesus. Eu não quero saber a razão que você teve para fazer aquilo, mas eu te perdoo em nome de Jesus, eu te abençoo em nome de Jesus. Então, meus queridos, eu espero de todo o meu coração que essa palavra, apesar de curta e rápida, eu espero que ela tenha tido uma profundidade na sua vida, para que você possa ser curado e liberto nessa área. Queridos, eu quero te fazer um convite. Se você não está ainda participando do meu grupo de pastoreamento no Telegram, baixe o aplicativo se você não baixou ainda, e aqui na descrição abaixo desse vídeo vai ter o link convite. É um grupo de pastoreamento, de ensino, voltado para a cura, libertação, restauração e restituição. E deixe seus comentários também, queridos. Me fala se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi importante para você. Se inscreva no canal e clique o sininho. Ok, queridos? Porque a cada novo vídeo você vai ser notificado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até meu próximo vídeo.